Imagine por um instante viver em uma sociedade em que cada decisão política, cada escolha de quem deve governar, não fosse pautada por interesses pessoais, manipulação ou busca de poder, mas pela sabedoria. Uma sociedade em que a justiça não fosse apenas o cumprimento frio de leis, mas a expressão de uma ordem mais profunda que alinha o indivíduo consigo mesmo e com o todo. Esse é o sonho ousado que Platão nos apresenta em sua obra mais famosa, A República, escrita por volta de 380 a.C. Em Atenas, essa obra nasce em meio a um cenário de crise. A democracia ateniense havia sido abalada pela Guerra do Peloponeso, pela corrupção política e, sobretudo, pela injusta condenação à morte de Sócrates, mestre de Platão. O filósofo, inconformado com a degradação moral e política de sua cidade, se lança a um projeto monumental: repensar desde a base o que é justiça, qual o papel da educação, quem deveria governar e até como devemos compreender a alma humana. Mas a República não é apenas um tratado político, é também uma profunda reflexão sobre a condição humana, sobre o que significa viver bem, sobre os perigos das ilusões e a necessidade da filosofia como libertação. É nesse livro que surgem metáforas que atravessaram séculos, como o mito da caverna, o anel de Giges e a jornada do filósofo em busca do bem. Hoje, mergulhar nesse diálogo é como olhar para um espelho da nossa própria sociedade. Desafiadora, caótica, muitas vezes injusta, mas ainda em busca de um horizonte maior. Antes de mergulhar nessa viagem pela obra de Platão, já aproveita e deixa o seu like, compartilha este vídeo com alguém que também busca reflexões profundas e comenta o que você já sabe ou gostaria de entender sobre a República. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque cada novo vídeo é um convite para enxergar o mundo com um novo olhar. A República começa em forma de diálogo, com Sócrates como guia dessa jornada. Não é ele quem dá respostas prontas, mas quem provoca, questiona e leva seus interlocutores a enxergar além da superfície. É como se Platão tivesse colocado seu mestre em cena para representar a própria filosofia em ação, inquieta, irônica, mas sempre em busca da verdade. O cenário é a casa de Céfalo, um homem já idoso, cercado de filhos e amigos. Ali, em meio à tranquilidade de uma conversa cotidiana, surge a pergunta que sustentará toda a obra: o que é justiça? Céfalo, com a serenidade da idade, responde que ser justo é dizer a verdade e pagar as dívidas. Parece simples, até nobre, mas Sócrates logo mostra as rachaduras dessa definição, e se devolver uma dívida significasse causar um mal, como devolver uma arma a alguém enlouquecido, é então que Polemarco, filho de Céfalo, assume a palavra. Para ele, justiça é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos, uma ideia intuitiva, quase natural. Mas Sócrates, com sua ironia afiada, vira a lógica do avesso. E se confundirmos amigos com pessoas más ou inimigos com pessoas boas? A justiça, nesse caso, não se tornaria injusta? O ambiente se aquece quando entra em cena Trasímaco, o sofista. Com voz firme, ele solta uma afirmação provocadora: justiça é apenas a vantagem do mais forte. Para ele, quem governa cria leis em benefício próprio e o povo chama isso de justiça. É uma visão dura, quase cínica, mas que ressoa até hoje. Uma reflexão: não parece familiar? Quantas vezes vemos o poder moldando as regras do jogo em benefício próprio, chamando isso de ordem, lei ou até justiça? Sócrates, no entanto, não se intimida. Ele mostra que o verdadeiro governante deve agir como um médico diante do paciente, não pensando em si mesmo, mas no bem de quem está sob seus cuidados. Assim termina o primeiro livro, sem uma resposta definitiva, mas com a certeza de que a justiça
é mais profunda do que convenções sociais ou interesses de poder. Platão nos convida a continuar a busca, porque a verdadeira filosofia começa quando percebemos que ainda não sabemos o suficiente. O diálogo avança. Trasímaco, irritado, já se calou, mas a questão permanece em aberto. É então que surgem duas vozes que mudam o rumo da conversa: Glauco e Adimanto, irmãos de Platão. Eles não estão satisfeitos, querem mais. Glauco desafia Sócrates a provar que a justiça é valiosa por si mesma, não apenas pelas recompensas que pode trazer. E para isso, lança uma história que ecoa até hoje: o mito do anel de Giges. Imagine um pastor simples que encontra um anel mágico. Ao girá-lo, torna-se invisível. Agora pergunte-se: se ninguém pudesse vê-lo ou puni-lo, ele continuaria agindo com justiça? Glauco aposta que não, que diante da impunidade, qualquer homem cederia à tentação do poder e do prazer. Uma reflexão. E você, o que faria se tivesse um anel de Giges hoje? Continuaria justo ou usaria a invisibilidade para agir sem limites? Adimanto reforça a crítica. Desde cedo, as pessoas aprendem que ser justo vale a pena porque atrai recompensas, fama, riquezas, favores dos deuses. Mas e se não houvesse nada disso? E se a justiça fosse apenas um fardo, sem prêmios nem aplausos? Quem ainda a escolheria? Sócrates aceita o desafio, mas avisa: para responder, não basta olhar apenas para o indivíduo. É preciso ampliar o olhar. Assim como uma letra pequena se lê melhor quando escrita em tamanho maior, a justiça no homem pode ser melhor compreendida ao observá-la em uma cidade inteira. A partir daqui, a busca pela justiça se transforma em um projeto monumental. Imaginar a cidade ideal, que servirá como espelho da alma humana. Para que uma cidade exista, precisa de defensores. Mas quem deve ocupar esse lugar? Sócrates começa a desenhar a educação dos guardiões, aqueles que protegerão a cidade com coragem e lealdade. A primeira tarefa é cuidar da alma. A poesia, os mitos e as histórias que os jovens escutam moldam seu caráter. Por isso, Sócrates propõe que se rejeitem narrativas em que deuses são violentos ou injustos, porque isso corromperia a visão de bem e de virtude. A educação deve inspirar grandeza e não banalizar o vício. Uma reflexão: percebe como Platão já intuía o poder das narrativas? Assim como hoje, em que séries, filmes e redes sociais moldam valores e crenças. Na Grécia Antiga, os mitos exerciam essa mesma função. Mas não basta formar a alma, é preciso também cuidar do corpo. Ginástica e música, disciplina e beleza. Sócrates insiste que o equilíbrio é essencial. Ginástica sem música gera brutalidade. Música sem ginástica produz fraqueza. O verdadeiro guardião precisa ser ao mesmo tempo forte e sensível. Além disso, a seleção dos guardiões deve ser criteriosa. Não podem ser escolhidos apenas pela força, mas pelo amor à sabedoria, pela disposição de servir e não buscar vantagens pessoais. Um guardião deve ser como um cão de guarda leal, feroz contra os inimigos, mas manso e protetor com aqueles a quem ama. Assim, começa a surgir uma classe especial de cidadãos, que não vivem para si mesmos, mas para a cidade. Uma elite moral e educacional, forjada para o bem comum. Com a cidade estruturada, Sócrates dá o próximo passo: identificar as virtudes que a sustentam. Primeiro, a sabedoria presente nos governantes, que devem conhecer o que é melhor para todos. Depois, a coragem, que se encontra nos guardiões, firmes na defesa da cidade. A terceira virtude é a moderação, quando todas as classes, governantes, guardiões e trabalhadores, aceitam seu papel e mantêm a harmonia. E por fim, surge a resposta tão esperada: a justiça. Para Platão, ser justo é quando cada um cumpre a sua função
sem se intrometer na dos outros. Na cidade, isso significa ordem e equilíbrio. No indivíduo, significa que cada parte da alma, razão, espírito e desejo, atua em harmonia. Uma reflexão. Não é curioso como essa definição parece dialogar com nossos dilemas modernos? Muitas vezes, a injustiça nasce justamente da desordem, quando a ganância domina a razão ou quando governantes buscam interesses próprios em vez do bem coletivo. Essa é a primeira grande síntese de Platão. A cidade justa é reflexo da alma justa. A justiça não é apenas uma convenção ou uma obediência às leis. É uma ordem interior, um equilíbrio entre as forças que nos habitam e que sustentam também a vida em sociedade. E é justamente essa visão que abre caminho para as propostas mais ousadas de Platão que surgirão nos próximos livros. O diálogo atinge aqui um ponto surpreendente. Glauco, curioso, pede a Sócrates que explique de forma mais clara como a cidade poderia se tornar verdadeiramente justa. E é nesse momento que surgem as propostas mais ousadas de Platão. Primeiro, Sócrates defende que homens e mulheres devem receber a mesma educação. Isso, no século IV a.C., soa quase impensável. Para ele, se ambos possuem a mesma natureza de guardiões, ambos devem ser treinados igualmente em ginástica, música e filosofia. O sexo não deve ser critério de exclusão no serviço da cidade. Mas a ousadia não para aí. Sócrates propõe que, entre os guardiões, as famílias sejam comunitárias. Filhos e filhas não terão pais conhecidos individualmente, mas serão criados em comum para que todos sirvam à cidade e não a interesses particulares. A ideia é radical. Se eliminarmos a propriedade privada e os laços exclusivos de sangue, eliminaremos também os conflitos de interesse que corrompem a política. Uma reflexão. Parece absurdo? Talvez. Mas o que Platão busca aqui não é uma receita prática, e sim uma provocação. Até que ponto o apego ao poder, ao dinheiro e à família pessoal impede a construção de uma cidade verdadeiramente justa? É nesse livro que surge também a afirmação mais famosa de Platão. Enquanto os filósofos não governarem as cidades, ou enquanto os que hoje são chamados de reis e governantes não se tornarem verdadeiros filósofos, não haverá fim para os males da humanidade. Com isso, a cidade ideal se define. Apenas os reis filósofos, aqueles que amam a verdade e contemplam o bem, têm condições de governar de forma justa. Mas quem é, afinal, esse filósofo que deveria governar? Sócrates começa descrevendo suas qualidades: amor pelo saber, busca da verdade, desprezo pelo luxo e pelo poder. O filósofo é aquele que não se contenta com as aparências, mas deseja conhecer a essência das coisas. Para ilustrar, Sócrates usa a metáfora do navio. Imagine uma embarcação em que os marinheiros brigam pelo comando, cada um reivindicando autoridade, sem saber realmente navegar. Enquanto isso, o verdadeiro piloto, que conhece as estrelas, os ventos e o mar, é visto como inútil ou excêntrico. Para Platão, esse piloto é o filósofo. E os marinheiros briguentos representam os políticos comuns, que disputam poder sem sabedoria. Uma reflexão. Não parece uma metáfora atemporal? Quantas vezes vemos líderes lutando pelo leme de um país sem de fato compreenderem como guiá-lo? O filósofo, portanto, não busca governar por vaidade. Ele governa porque é o único capaz de contemplar o bem em si, aquilo que está acima de todas as coisas. E é essa visão que lhe permite conduzir a cidade com justiça. Sócrates reforça que, embora o povo desconfie dos filósofos, apenas eles podem distinguir a verdade das sombras, a essência da aparência. A cidade só será justa quando for guiada por essa sabedoria. Aqui,
Platão nos entrega uma das imagens mais poderosas da história da filosofia, o mito da caverna. Imagine homens acorrentados dentro de uma caverna desde o nascimento. Atrás deles há uma fogueira. Entre o fogo e os prisioneiros passam objetos que projetam sombras na parede. Os homens, sem conhecer outra realidade, acreditam que as sombras são tudo o que existe. Mas um deles é libertado. De início, a luz o cega e ele sofre para aceitar que aquilo que via antes era apenas ilusão. Aos poucos, ele sai da caverna, contempla o mundo real e, finalmente, olha para o sol, símbolo do bem, a fonte de toda verdade e realidade. Uma reflexão: quantas vezes, presos em nossas próprias cavernas, preconceitos, ilusões, opiniões superficiais, confundimos sombras com a realidade. O filósofo é aquele que, libertado das correntes, contempla a verdade. Mas Platão acrescenta um ponto essencial. Esse filósofo não deve permanecer no mundo iluminado apenas para si. Ele tem o dever de voltar à caverna e ajudar os outros a se libertarem, mesmo correndo o risco de ser rejeitado ou hostilizado. Essa é, talvez, a mais bela síntese do papel da filosofia para Platão. Não uma fuga da realidade, mas uma missão de transformar a vida em comum. Depois de apresentar a cidade ideal, Sócrates dá um passo ousado, mostrar como os regimes reais se degeneram. Platão traça uma sequência de decadência política, como se fosse uma escada em queda. Tudo começa com a aristocracia, o governo dos melhores, os filósofos. Mas, quando os guardiões deixam de escolher governantes verdadeiramente sábios, surge a timocracia, uma sociedade guiada pela honra e pela força militar. Os homens passam a valorizar mais o prestígio e a glória do que a verdade. Da timocracia, a corrupção avança para a oligarquia. Agora é a riqueza que governa. Poucos ricos controlam a cidade e a maioria pobre vive marginalizada. O contraste social gera conflitos e ressentimentos. Uma reflexão. Percebe como essa descrição poderia estar em um noticiário de hoje? Concentração de riqueza em poucos, desigualdade crescente, tensões sociais. Platão já desenhava esse cenário há 2.400 anos. Da oligarquia nasce a democracia. O povo, cansado de ser oprimido, toma o poder. Surge a liberdade irrestrita. Cada um vive como quer, sem hierarquias rígidas. A diversidade floresce, mas também o excesso. O problema, segundo Platão, é que quando todos se consideram iguais em tudo, a ordem se perde. E dessa liberdade sem freios nasce a pior forma de governo, a tirania. No meio da confusão, um líder carismático aparece prometendo defender o povo. Primeiro parece um protetor, mas logo se torna um tirano, governando pelo medo e pela violência. Platão descreve essa queda como inevitável se a cidade não estiver fundada na verdadeira justiça. Agora, Sócrates aprofunda a análise, mostrando como os regimes políticos refletem a alma humana. Assim como a cidade justa reflete a alma justa, a tirania política nasce da tirania interior. O homem tirânico é escravo de seus próprios desejos. Não conhece limites, busca prazeres a qualquer custo, movido pela ganância e pela luxúria. Vive em guerra consigo mesmo, dividido entre impulsos que nunca se satisfazem. Uma reflexão. Já reparou como Platão antecipa algo que hoje chamaríamos de vício? Quem é dominado pelos desejos não encontra paz, apenas um apetite insaciável. Em contraste, Sócrates descreve a vida do homem justo, alguém que vive em harmonia, porque a razão governa o espírito e o desejo. Esse homem não é escravo do prazer imediato, mas encontra alegria no equilíbrio interior. Para Platão, a justiça não é apenas melhor para a cidade, mas também para cada pessoa. O justo vive com serenidade, o injusto vive em tormento.
No último livro, Platão retoma um tema delicado: o papel da arte e da poesia. Ele argumenta que a arte imitativa, como a poesia épica ou a tragédia, afasta as pessoas da verdade. O poeta, diz Platão, não revela a essência, mas apenas uma cópia da cópia. Por isso, deve ser tratado com cautela na cidade ideal. Mas a reflexão final é ainda mais profunda. Sócrates apresenta o mito de Er, uma narrativa sobre a vida após a morte. Er, um guerreiro morto em batalha, retorna à vida para contar o que viu no além. As almas, após a morte, são julgadas e recebem recompensas ou punições. Depois, escolhem um novo destino para reencarnar. Algumas, cegas pela ambição, escolhem vidas de poder e riqueza. Outras, mais sábias, buscam vidas simples e justas. Uma reflexão: Platão não descreve esse mito como uma verdade literal, mas como uma imagem poderosa para mostrar que nossas escolhas moldam não só esta vida, mas a direção de toda a nossa existência. O mito encerra a obra com uma mensagem clara: ser justo vale a pena, não apenas pela ordem social, mas porque a justiça harmoniza a alma e a conecta ao bem. Ao terminar a República, percebemos que Platão não escreveu apenas sobre a Atenas de seu tempo, ele escreveu sobre dilemas eternos: o poder, a corrupção, o papel da educação, a busca da verdade. Sua visão pode parecer utópica, mas seu objetivo não era desenhar uma cidade que pudesse existir tal como descrita, e sim nos provocar: o que é uma vida justa? O que é uma cidade justa? Do mito da caverna ao retrato da tirania, Platão nos convida a olhar além das sombras e a questionar se vivemos de fato em liberdade ou apenas presos em ilusões. Se essa reflexão ressoou em você, deixe um comentário. Sua visão pode inspirar outras pessoas também. Caso você queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que também precisa refletir. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau.